vamos lá começar, ok? A gente separou, né? Eu preparei aqui uma questão para vocês sobre um assunto extremamente importante, que é o movimento iluminista, tá? Então, só para situar vocês no tempo e no espaço, o iluminismo foi um movimento que surgiu no final do século XVII, mas ele teve uma grande ascensão no século XVIII, principalmente na França, tá? E aí a gente pergunta, por que na França? Ele surge no final do século XVII, né? Segunda metade do século XVII, na Inglaterra, mas o boom dele vai ser no século XVIII, na França. E por que, Nanda, na França? A gente percebe que o iluminismo, ele foi um movimento de reação ao sistema mercantilista, ele foi um movimento de reação e oposição ao clero, né, ao clero católico, e também foi um movimento de oposição ao sistema absolutismo, ao sistema absolutista. E esses três eixos, eles eram muito fortes na França. O mercantilismo, o absolutismo e o catolicismo. Então o iluminismo ele ganha força principalmente na França durante o século XVIII, e a gente percebe também que por essa força, né, essa propulsão, né, que ele ganha na França no século XVIII, lá no final, em 1789, ele vai plantar, na verdade, durante esse século XVIII, ele vai plantar as bases para o que a gente conhece como Revolução Francesa, tá? Então vamos lá para a questão, né? Vamos dar uma olhadinha nesse texto. São todas as questões são do Enem, né? Separei justamente já para a gente também ir treinando o estilo de questão do Enem, ok? Então vamos lá. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano de ideias e das mentalidades. O iluminismo, como eu acabei de falar para vocês, o iluminismo ele vai ser a base filosófica para a Revolução Francesa. Só para lembrar vocês, em 1789, no 14 de julho, a simbólica queda da Bastilha inaugura, digamos assim, o início da Revolução Francesa. Algum tempo depois, a gente vai ter a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Baseado no iluminismo, essa declaração ela vai falar sobre os direitos inalienáveis, como, por exemplo, a vida, o direito à vida, o direito à liberdade, seja ela liberdade de expressão, liberdade política, liberdade econômica, e também o direito à propriedade privada. E quando a gente fala em iluminismo, quando a gente fala em Revolução Francesa, quando a gente fala em propriedade privada, direito à liberdade, nesse contexto do século XVIII, a gente atrela tudo isso imediatamente a uma classe social. Qual seria essa classe? Você com certeza já deve estar aí com a resposta na ponta da língua, que é justamente a burguesia. Gente, a burguesia, ela vai desenhar esse cenário de revolução, esse cenário iluminista, esse cenário de Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é muito interessante a gente lembrar que vai ser justamente dessa declaração de 1789 que em 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai se basear, tá? Então fiquem atentos também para isso, ok? Vamos lá para os itens. Olha o que a gente tem. Correlacionando temporalidades históricas. O texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a. Então, olha o texto fala sobre o quê? Sobre o iluminismo. Então, a gente vai precisar entender, dentro desses itens aqui, qual é o item que trata sobre o ideal do iluminismo, sobre o ideal da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Item A, modernização da educação escolar. Será que, de fato, o texto, ele trata sobre isso?
né? Será que o texto ele traz sobre essa questão da modernização da educação escolar? Isso aconteceu? Não aconteceu. No entanto, foi algo, como é que eu posso dizer para vocês? Foi algo não tão acelerado assim como era a defesa dos direitos, né, dos direitos civis, dos direitos, né, inalienáveis, como a gente viu que ficou bem claro na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, a gente descarta o item A, tá? Atualização da disciplina moral cristã. Gente, esse é o item mais absurdo, a gente descarta imediatamente, porque o iluminismo, uma das principais críticas que o iluminismo fazia era justamente ao clericalismo, ou seja, essa moral cristã. A gente não pode dizer, por exemplo, que os iluministas eram um movimento ateísta. Não. O que se criticava era a instituição, a igreja em si e os dogmas católicos, ok? Item C, divulgação de costumes aristocráticos, também não. Ou seja, o iluminismo era um movimento de oposição, um movimento que pregava a destruição desses costumes aristocráticos, desses costumes da nobreza. D, socialização do conhecimento científico. Olha aí, a gente precisa também entender que esse item, ele pode até te confundir, mas olha a primeira palavra, socialização do conhecimento científico. Gente, quando a burguesia ela defende a propriedade privada, isso, né, acompanha uma série de cerceamentos, uma série de restrições a divulgação de pesquisas, a própria questão do estudo também, do acesso ao estudo, né? Então, esse item, ele pode confundir, mas você descarta, porque o iluminismo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão são criações, digamos assim, são elementos burgueses, e a burguesia defende a propriedade privada e não a socialização das riquezas, não a socialização do conhecimento científico. É óbvio que existia, sim, uma propagação e um incentivo ao conhecimento científico, mas o item, ele se torna errado porque ele defende a questão da socialização, que não era o ideal da burguesia. E aí, professora, qual é o item correto, né? Imaginem vocês. A gente tem aí o item E, universalização do princípio da igualdade civil. E aqui também cabe um comentário e uma defesa a esse item. Gente, igualdade civil, igualdade perante a lei. Não estamos falando de igualdade social. A Revolução Francesa, ela foi uma revolução burguesa, ela foi uma revolução que defendia a igualdade civil, a igualdade perante a lei, mas ela não defendia, por exemplo, a igualdade social, a socialização das riquezas, tá? Então, item correto da questão é o item E. Eu espero que vocês tenham, enfim, aprendido e ampliado o conhecimento de vocês nessa questão, tá?